Boa noite, Cecília, Guilherme, bem-vindos. Vamos entrando, pessoal. Iago, boa noite. Hoje falaremos sobre ansiedade. Joyce, bem-vinda. Vamos falar sobre ansiedade e instalação na realidade com um convidado mais que especial, o psiquiatra Saulo Barbosa. Só esperando mais pessoas entrarem, tá? Para que a gente... E esperando Saulo também pra gente começar, né? Pessoal, por favor, quem for entrando, avisa como é que tá a minha imagem, meu áudio. Oi, Igor, tudo bom? Vamos falar sobre ansiedade hoje, tá? Quem for entrando, por favor, dá um joinha aí, se tiver ok, meu áudio, meu vídeo. Conceição, Catiana, vamos lá. Pessoal, por favor, feedback aí da imagem do som. Iago diz que tá ok. Lucas, conseguiu entrar? Muito bom tê-lo aqui. Inclusive, Lucas é uma peça importante nessa live. Depois vocês vão entender por quê. Dani, Júnior, Bruniele. Boa noite, pessoal. Só aguardando Saulo entrar, tá? Mas, e aí, minha gente? Me falem de onde vocês são. Quais as expectativas para esta live? Jéssica. Tá, pessoal, enquanto a gente aguarda a Saulo, deixa eu falar um pouquinho sobre a live de hoje. Só um momento. Lucas, vai ficar salva. Olha só, nosso convidado chegou. Saulo, boa noite. Vamos lá, dar início. 5 minutinhos, tá. 5 minutinhos, vamos aguardar aí, só um instante. Gisele. Então, pessoal, enquanto Saulo se organiza, tá, Saulo, a gente te aguarda aqui. Eu vou conversando com o pessoal enquanto isso. Eu também cheguei há pouco do consultório, mas deu tempo. Então, pessoal, Oi, Michael. Hoje o tema da live é ansiedade e instalação na realidade. Eu não sei se vocês já ouviram este termo, instalação na realidade, tá? Mas tem tudo a ver com ansiedade. A gente vai ver aqui com Saulo que a ansiedade é um processo de desinstalação, descolamento da realidade, ok? Lincoln, boa noite, bem-vindos. Hoje, gente, eu tô bem calminha, parece que eu tomei uma maracujina. Obrigada, Gisele. Todos os meus alunos aí de férias, né? Todo mundo passado, muito bem, parabéns. Então, pessoal, como eu tava falando, né? O processo ansioso disfuncional, que também vamos explicar isso hoje, eu e Saulo, a ansiedade funcional e a ansiedade disfuncional, é esse processo de uma dificuldade de enfrentamento da realidade, tá? E a realidade entendida de forma ampla, tá? A realidade, né, vocês têm que compreender que não é só o que está diante de nós, ela é muito maior do que está diante de nós, né? E envolve não só a nossa vida, mas a vida daqueles pelos quais nós somos responsáveis diretamente e indiretamente e todos os seres humanos que vivem neste mundo, tá? Não sei se vocês leram o post sobre a live de hoje, que tá lá no meu feed, mas, para quem não sabe, tá? Dados recentes da OMS, a Organização Mundial da Saúde, comprovam, tá? Constatam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, para vocês terem noção, né?
Então, isso diz muito, não só de como a gente está vivendo a realidade, mas de como o brasileiro vive a realidade, né? Mais do que um dado estatístico, esse dado, ele fala da nossa relação com a vida, né? É um sintoma de como nós temos levado a nossa vida, como nós temos nos relacionado com a realidade. Então, assim, basicamente, a ansiedade tornou-se uma queixa básica, né? É muito difícil um paciente, ou vocês mesmos, né, entre si, conversando no dia a dia, não mencionarem que ou são ansiosos, ou estão ansiosos, ou têm dificuldades por causa da ansiedade. Então, assim, virou um modo, né, de funcionamento do homem a ansiedade. Então, é uma queixa que tornou-se básica, mas, tipo assim, tem algo aí por trás, né? Não é algo assim que é pra ser assim, tá? A ansiedade, ela existe, ela é sim funcional quando ela está ordenada, porém, desordenada ela torna-se um problema, né? E pode ganhar grandes proporções, tornar-se um transtorno de ansiedade, desencadear uma crise, o que vocês já sabem, tá? Então, quando vocês falam, quando algum paciente chega e diz eu quero me livrar da ansiedade, isso é um pedido irreal, né? Não existe isso de se livrar da ansiedade. A gente aprende a lidar com ela e entender também por que a gente está enfrentando esse processo ansioso, tá ok? Então, para quem está chegando, eu estava falando aqui, pessoal, tá? Que esse dado que eu tinha mencionado da OMS, de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é um dado que fala de como nós estamos nos relacionando com a realidade. É um sintoma da nossa relação com a realidade, com a nossa vida. E aí, nossa, o Saulo vai entrar, eu vou ter... Mas eu falo de novo, tá? Eu tento dar um resumão aqui do que eu tô falando pra vocês já, tá? Que é uma introdução. Vocês têm alguma pergunta até aqui para eu dar continuidade, tá? Tem mais algumas coisas para falar sobre a ansiedade de forma introdutória, porque Saulo vai aprofundar pra gente a partir do que ele vem trabalhando, né? Eu não sei se Lucas ainda tá aí, mas Lucas estava no Rota 2020, que foi esse final de semana agora passado, em São Paulo, infelizmente não pude ir. E aí Saulo falou um pouco lá sobre... Lucas é meu infiltrado. Saulo falou um pouco lá sobre a ansiedade e a realidade. E eu não vou, né? Não vou estragar a surpresa, deixar que Saulo fale. Mona Lisa, Joana, Jossi, Edson, Luiz. Tudo bom, pessoal? Bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Tá? A gente tá só aguardando o Saulo se organizar. Ele teve um imprevisto aí, mas já tá chegando, tá? Não fiquem ansiosos, olha, né? Só falar isso já deixa vocês ansiosos, né? Mas vamos controlar a ansiedade e vamos esperar. Tá, pessoal, continuando. Vou falar, né? Tô aqui, vamos falar sobre a ansiedade. Então, já falei pra vocês que é uma queixa recorrente. Praticamente tornou-se uma queixa básica, né? Tanto na vida como um todo, como nos consultórios. E o meu se inclui aí, né? Eu sou uma pessoa que sofri com ansiedade. Para vocês que pensam aí que psicólogo não adoece, eu, né, já passei por uma crise de ansiedade durante a minha pós-graduação, mestrado, tá? Depois eu posso falar um pouquinho como foi o enfrentamento, né, mas enfim, é algo que é muito comum, né? Vocês viram aí que quase 10% da população brasileira é diagnosticada com algum transtorno de ansiedade ou algum sintoma associado. E o que acontece? Isso é notificação, né? Sempre tem os dados de subnotificação, que acabam sendo maiores do que os dados oficiais. Então,
esse número é bem maior, né? A gente acredita que é maior, porque pela própria experiência, né, do consultório, da vida. Luiz, em que momento a ansiedade pode se tornar uma preocupação? Eita, você já está querendo que a gente adiante a live aqui, né? Vamos falar disso já já. Tô só aguardando o Saulo para que, né, claro, convidado, né, tem o direito à explanação mais demorada. Mas sim, Luiz, como eu falei no início, a ansiedade, ela é própria da vida, ela tem uma função, né? Então a gente não se livra da ansiedade. Só que, em certa medida, ela pode tornar-se disfuncional, desordenada. E aí a gente pode, em função disso, ter um quadro de transtorno de ansiedade ou uma crise, né? Mas, sim, né, a ansiedade, ela torna-se preocupante quando ela torna-se disfuncional, quando ela faz com que você, né, se desloque da sua realidade no agora para um futuro de uma forma que isso afete o teu funcionamento no agora, tá? Cristiane, né? Minha filha teve ansiedade generalizada, com quadros de desmaios e chegara a ter os membros retorcidos, como uma epilepsia. Graças a Deus, já no desmame dos medicamentos. Pronto, ó, o caso da filha de Cristiane é um exemplo de um quadro de um transtorno, né? Um quadro de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E já é um caso, assim, mais grave, né? Vocês percebem pelo quadro da filha de Cristiane, pelos próprios sintomas que ela apresentou. Mas, olha só, um exemplo aí, né, de acompanhamento. Cristiane, acredito que você falou de medicamento, tá psiquiatra, deve ter tido terapia. Essa abordagem multiprofissional ajuda bastante. Na verdade, é indispensável, né? Sendo bem sincera, é indispensável essa abordagem multiprofissional, interdisciplinar nesse quadro, não só nesse quadro de ansiedade, mas em outros, né? E aí, olha só, superou a crise e está já na fase do desmame dos medicamentos. Então, é um quadro bem sucedido, né? Michael, boa noite. Qual a diferença de ansiedade generalizada e o transtorno de ansiedade? Na verdade, Michael, transtornos de ansiedade é um guarda-chuva. E aí, nesse guarda-chuva, a gente tem vários tipos, né? Por exemplo, tem a fobia específica, tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que aí a gente já tem dois exemplos diferentes, né? A fobia específica é direcionada a um objeto que causa ansiedade e o TAG é generalizado, extremos, né? São dois exemplos diferentes que mostram como a ansiedade ela pode se apresentar, ou especificamente ou de forma generalizada. Então, Cristiane, olha aí, psiquiatra e psicólogo, né? Abordagem interdisciplinar. Oi, Mila Navarro, sempre presente por aqui. Então, pessoal, que mais vocês têm dúvida aí? Para ver o que eu posso responder enquanto o Saulo não entra, para a gente também não... para eu também não estragar aí o que ele vai falar para vocês, né? Ou o que eu também vou falar, né? Que eu nem comecei a falar, é só introduzir aqui. Oi, Diogo, boa noite, tudo bom? Tá, pessoal. Outra coisa que é importante vocês saberem sobre a ansiedade, tá? É que o ansioso, e a gente tá falando aqui de forma disfuncional, né? O ansioso, ele tem um desejo de controlar tudo, né? O ansioso é um sujeito que tenta controlar tudo. E aí ele torna-se refém, isso torna-se uma prisão. Isso acaba gerando um sofrimento absurdo, certo? Porque imaginem, né? Saulo fala,
Bom, eu vou falar, né? Eu vou falando quando o Saulo entrar. É outra história. Então, imaginem aí. Vamos fazer um exercício de imaginação, tá? Vamos fingir que vocês estão no meu consultório. São meus pacientes. E aí, eu vou pedir para vocês imaginarem um dia na vida de vocês que vocês poderiam controlar tudo. Ale, Jéssica, bem-vindas. Imaginei um dia na vida de vocês que vocês teriam a possibilidade de controlar tudo. Controlar tudo que vai acontecer, né? Você já acordasse, você já soubesse o que ia acontecer. Ou então, você pudesse controlar o próximo minuto, né? Deixa eu ver aqui, só um momento. Pensava que tinha acontecido alguma coisa. Tá? Imaginem aí, como seria, né? Eu acredito que se vocês pararem para pensar nesse dia, vocês vão começar a ver o quanto ele é absurdo, sem graça, né? O quanto ele, no final das contas, vai trazer sofrimento também. Então, a ilusão de controle tem, assim, né, aquela áurea de que isso vai te trazer uma sensação de segurança e que você vai se sentir bem aliviado porque está conseguindo controlar tudo. Mas isso, na verdade, é um sofrimento, não gera um alívio, né? Eu coloquei lá no texto do feed 3 coisas que acontecem com essa tentativa desenfreada de controlar tudo, que é própria do ansioso, tá? Primeiro, que quando você tenta controlar tudo, fica algo mecânico, né? Fica uma coisa mecanicista. Então, essa tentativa de controle automatiza o homem, torna o homem um ser que apenas vive uma sequência de fatos, né? Oi, Natan, muito bom ter você aqui. Ah, querido, que é isso, fica à vontade. Segunda coisa, tá? Que a ansiedade faz com a gente, tá? Essa tentativa de controle. Opa, Saulo tá aqui. Vamos lá. Ótimo. A estrela da noite vai estar conosco agora. Oi, Rose. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Já conseguiu contornar aí? Tudo Moça, tivemos um imprevisto aqui, mas já auxiliei aqui minha esposa e já tá tudo certo para nossa live. Inclusive, sua família é muito linda, né? Admiro demais vocês. Eu quero muito conhecer um dia, pessoalmente, a todos. Claro, claro, vamos marcar sim. Muito bem, Rose. Tenho muita vontade de conhecer Minas. Eu tenho vários pacientes online, daí tenho amigos também. Então, assim, tudo indica que um dia eu vou para Minas. E a gente está tentando. A gente teve o Rota, né? E provavelmente, não sei, acho que ou BH ou mesmo aqui em Montes Claros, talvez seja uma das cidades aí, se Deus quiser. Eu falei para Fernando, assim, né, que se ele quiser trazer para João Pessoa, a gente nem quer, imagina. Seria um prazer muito grande estar aí com vocês e acho que o Rota é um projeto muito, muito interessante, assim, que conseguiu unir várias pessoas que estavam fazendo trabalhos, né, assim, semelhantes em locais diferentes do Brasil. E quando a gente vai para o encontro pessoal, então aí a coisa ganha mais substância, né? Assim, poder ver as pessoas, conversar com as pessoas, acaba sendo ainda melhor, né, do que a internet. Nossa, Saulo, eu mesmo sou suspeita, né? Porque todos que estavam no Rota, assim, são queridos meus, referências. E vários deles eu já fiz live por aqui, porque, assim, né? Esse projeto de trazer lives com convidados para cá é um projeto que eu trago gente que eu admiro, gente que é referência, gente que eu gosto, que eu sei que me melhorou como pessoa, como profissional, e tem melhorado também a vida das pessoas, né? Então, ter você, Saulo, aqui, nossa, eu não tenho nem palavras, né? Porque você foi uma grande surpresa que eu tive esse ano. Alguém que de longe ficou conhecendo meu trabalho e
para mim isso é impressionante, porque eu comecei há pouco tempo e eu já te seguia e de repente você tá lá e me cita num story seu. E isso se tornou recorrente, né? E um dia, fazendo uma live, você aparece na live, né? Que foi a que eu fiz com a Rebeca sobre virtudes. E aí comenta e diz, não, daqui a pouco você está comentando um texto meu. E eu disse, minha nossa, que coisa, né? Que o Instagram tem proporcionado a todos nós. Como você falou ontem lá na live com Camila, a gente está vivendo um momento ímpar aqui no Brasil, no Instagram, né? O Instagram ele virou uma rede social de amadurecimento da personalidade humana, né? Para nós aqui que estamos nesse movimento, né? Então, assim, já começam a introduzir, já te apresentar. Para quem não conhece, pessoal, Saulo é médico psiquiatra. Ele trabalha com psiquiatria integrativa, que você até fala, né? Que nem deveria se usar psiquiatria integrativa, já deveria ser subentendido. Porém, assim como na psiquiatria, na psicologia, a gente vê tantas formas de não se fazer psicologia e psiquiatria que a gente tem que evidenciar que é um saber humano, que é um saber integrado, né, integrativo, que é um saber que lida com o homem de uma forma integral. Porque também as visões filosóficas, como, por exemplo, né, Descartes, cingiram o homem, né? Então a gente tende a dividir, até para ficar mais didático, né? Entre mente e corpo, e aí a gente tira a alma do negócio, né? De repente o homem não é um ser com alma, é um ser como qualquer outro, e aí a gente animaliza o humano. Então, assim, gente, nosso convidado de hoje, né? Isso aqui é um programa de entrevista, só que não. É de Minas Gerais, mas é mineiro mesmo, Saulo? Eu nasci em Teófilo Otoni, que é uma cidade que fica aqui no Vale do Mucuri, né? Já é uma região mais carente, assim, de Minas. Mas eu vim para Montes Claros porque minha avó era daqui, eu vim aqui fazer o terceiro ano do ensino médio. E aí acabei conhecendo a minha esposa, a gente começou a namorar. Eu acabei fazendo faculdade em outra cidade, em Juiz de Fora, que é sul de Minas, né? Zona da Mata. E aí, depois que eu me formei, eu voltei para cá, para Montes Claros, para me casar e trabalhei aqui. E aí, depois que eu fui para o Rio para fazer a residência de psiquiatria. Mas mineiro, amo aqui o nosso estado, nosso povo mineiro. Quando eu fui para o Rio, eu senti muita falta. E... Mas, assim, eu brinco que Minas Gerais é um mini Brasil, né? Assim, tem o Sul, tem a Zona da Mata, tem o Triângulo. E a região que nós estamos aqui, o Norte e o Nordeste de Minas, eles têm uma cultura muito semelhante com o Nordeste, né, do país. Então, nós estamos em casa aqui hoje. Ah, que bom, né? E acaba que, assim, acontece uma grande identificação mesmo, né? Não só cultural, mas com pessoas, assim. É incrível, né? A gente tá se falando, assim, ao vivo pela primeira vez, Uhum. mas super em casa, né? Então, é muito bom tê-lo aqui. Saulo, fique à vontade. Eu dei uma introduzida para o pessoal, tá? E eu vou só dar um fechamento para essa introdução e passo a palavra para você ficar à vontade, trabalhar aquilo que a gente vinha conversando, tá? E Uhum. aí, quem é de Saulo que está chegando, bem-vindo. Meu nome é Rosiane Albuquerque, sou psicóloga, sou da Paraíba, João Pessoa, tá? E a gente hoje vai falar sobre. Alguém, por favor, digita o tema? Por favor, algum secretário hoje voluntário? Tema dois pontos. Ansiedade e instalação na realidade, tá? Hoje a gente vai falar sobre isso. Por favor, alguém aí escreve que eu vou fixar. Então, Saulo estava falando que sobre aquele dado estatístico, né, de que o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, e que isso não é só uma estatística, é um dado de como nós estamos nos relacionando com a realidade, certo? E estava falando também aquilo que eu estava falando contigo sobre a ansiedade, não necessariamente ela ser patológica, né? A ansiedade, ela tem uma função dentro da nossa existência. Muito obrigada, Luna. Deixa eu só É, fixar aqui. é a minha digníssima. Nossa, olha, não é porque eu tô ao vivo, não, mas Luna, você é linda, né? Eu fico vendo suas fotos, meu Deus do céu. Eu fico pensando, será que quando eu for ruiva, eu vou ser tão linda como você?
né? Não sei se eu vou botar o cabelo do ruivo, né? Tem uma torcida pro ruivo, tem uma torcida pro moreno, tem uma pro loiro. Um dia a gente vê, né? Mas bem-vinda, né? Ave Maria. Um casal lindo desse aqui ao vivo. Fico até emocionada. Então, continuando, né? Eu sou assim, se der corda, eu sou meio dispersa mesmo. Então, a ansiedade não é necessariamente patológica, tá, pessoal? Como eu estava falando, o Saulo vai explicar melhor, tá? E o que é esse comportamento ansioso, né? O que é esse estado ansioso? Bom, um ansioso, ele olha para o futuro, né? E aí a gente já percebe, quando a ansiedade é disfuncional, esse deslocamento da realidade, porque você sai do aqui e agora para se projetar para o futuro e, assim, na tentativa de antecipar as coisas ou se antecipar aos fatos. E, geralmente, né, quando a gente tenta antecipar o futuro, a gente acaba hiperbolizando, exagerando as coisas, e isso gera um sofrimento. Tanto porque muitas vezes não acontece o que a gente projetou, e também porque a gente quer tentar, com esse comportamento, né, de se projetar para o futuro, controlar tudo. Que é uma coisa que você vai falar, né, Saulo? Que o Isso. ansioso, ele tem esse desejo, né, intenso de controlar tudo. Só que isso é uma ilusão, né? Quanto mais a gente tenta controlar tudo, parece que mais as coisas fogem do controle, porque, na verdade, isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Não tem como a gente controlar tudo e, assim, uma vida onde a gente controla tudo é muito chata, e sempre vai ter algo que vai fugir ao nosso controle. E é isso que é a vida. Como você disse, essa é a beleza da vida. É não controlar tudo, né? Se deixar surpreender, é ser capaz de improvisar. É aí que acontece a mágica, né? Aquele milagre, aquela substância que você vê que dá um, um gostinho especial para a tua experiência. Justamente você não saber de tudo, né? E mesmo que você saiba de tudo, saber que esse tudo ainda não é tudo. Uhum. Mas eu já estou terminando para passar para você, tá? Só um momento. Tá tranquilo, fica à vontade. Então, o ansioso, ele torna-se refém dessa ilusão de controle, tá? E eu estava falando, antes de você entrar aqui, eu até coloquei no texto do feed, que essa tentativa de controle, ela tem três consequências graves na nossa biografia, no nosso cotidiano, que é essa automatização do homem. O homem, ele torna-se mecanicista, empobrece as nossas possibilidades porque a gente não se deixa surpreender, porque a gente não consegue improvisar. Tudo tem que ser minimamente controlado. Isso né, isso também está relacionado com o mecanicismo. E o deslocamento da realidade, que é por isso que eu trouxe esse tema da ansiedade da realidade. Porque o ansioso, ele tem esse movimento, né, de fuga, de que a fuga ela pode ser consciente ou não, mas é uma fuga, né? Quando você está num processo ansioso, disfuncional, você acaba não fazendo o que tem que fazer, não sendo quem você tem que ser, não estando presente para as pessoas que você tem que estar. Então, assim, a sua biografia ela começa a ficar toda prejudicada, né? Você acaba não entregando aquilo que você tem que entregar, né? A sua promessa diante da vida, dos seus deveres imediatos, enfim. Aí a gente dá para estender para muitas coisas, tá? Então, o ansioso, ele perde a si e perde quem ou o que está diante dele, né? Então, para vocês terem noção da gravidade, né, dessa ansiedade disfuncional. Isso tem um impacto biográfico, porque o ansioso acaba não entregando o que a vida pede a ele, e aí, lembrando da sua fala lá no TED, que o ansioso também, ele não responde adequadamente quando a realidade o convoca. Ou ele deixa a realidade esperando, ele ignora, ou ele dá uma resposta totalmente desordenada, né? Muito bom, gente. Eu até botei lá nos meus stories, né? O nome do vídeo, porque eu ainda não tenho como linkar, mas muito, bem rapidinho, mas assim, você fica querendo mais dessa palestra do Saulo lá no YouTube, tá? Pronto, Saulo, é isso. Agora você pode falar uma hora, porque eu já sei o que você tem que falar. Muito bem, não, brilhante introdução, né? Então, o primeiro ponto, né, que a Rosiane colocou aí bem, né, com toda razão, é o fato das pessoas acharem que uma vida saudável é uma vida
totalmente sem ansiedade. Então, a gente já começa com esse erro, né? Porque na medicina, né, a gente sabe que existem doenças que têm, Travou. Tá travando. O pessoal tá travando para vocês por também, exemplo, Saulo? câncer, ou você tem, ou você não tem. Saulo. É, Deu uma oi, travada, Saulo. Tu pode repetir? travou? Deu uma travada. Pode repetir, por favor? É, eu estava dizendo que na medicina a gente tem doenças, né, que o diagnóstico é ou positivo ou negativo, né? Ou a pessoa tem a doença ou ela não tem. Então, por exemplo, no câncer, ou você tem câncer ou você não tem. Só que o diagnóstico da ansiedade é um diagnóstico que a gente chama de dimensional. Ou seja, é um diagnóstico parecido com o diagnóstico de pressão alta, né, hipertensão arterial sistêmica, que o objetivo não é que a pessoa não tenha nenhuma pressão, né? Uma pessoa com pressão de zero, ela está morta. Mas o objetivo é que ela tenha uma pressão moderada. Ali 12 por 8, 13 por 8, 13 por 9, né? Se isso ficar muito alterado, aí sim nós estaremos diante de um quadro patológico. Ah, na ansiedade, é da mesma forma. O objetivo não é que você tenha zero de ansiedade, mas você tem que ter uma ansiedade normal. Então, qual que seria o nível de ansiedade normal? Aquele tipo de ansiedade que te leva a um comportamento de preparação e cautela, né? Então, muito bem, você está lá na sua faculdade, enrolando o período inteiro, como sempre, e aí chega no, um belo dia na aula, o professor entra na aula e fala: ó, semana que vem, prova da matéria inteira, do período inteiro. Quando o professor fala aquilo, você já começa com frio na barriga, você já começa com a mão suando, você já começa com o coração acelerando um pouco mais, respiração ofegante. Isso tudo são sintomas de ansiedade. Só que é uma ansiedade assim que te deixa preocupado, você vai lá para sua casa, nem almoça direito, corre para o quarto e começa a estudar. À medida que você vai estudando, né, vamos supor que um amigo seu te ligue, né, para te convidar para sair. Ah, vamos para o forró hoje à noite e tal. Aí, como você está preocupado, como você está ansioso em relação àquela prova que está vindo, você diz, né, para ele: cara, vou ter uma prova semana que vem, da matéria inteira, não estudei nada ainda, estou ansioso, estou preocupado, eu acho que se eu for para essa festa, eu não vou nem prestar atenção, não vou nem curtir a festa. Então, acaba que a ansiedade, a preocupação, te leva a negar o convite da festa e ficar em casa estudando. E aí, à medida que você vai estudando, e à medida que você vai aprendendo o conteúdo, você vai ficando mais calmo. Por quê? Porque você está se sentindo preparado para a prova que está vindo, que está se aproximando. Então, foi um tipo de ansiedade que te levou a tomar, né, uma medida que foi positiva para você. Então, te levou a ter um comportamento de preparação e cautela. Se você está ansioso com o seu casamento, alguma coisa assim, você vai, né, fazer todos os preparativos possíveis para que a festa ocorra da melhor maneira possível. Enfim. Então, toda vez que a gente fica preocupado assim, com alguma situação e a preocupação nos leva a nos prepararmos melhor, a gente está diante de uma ansiedade normal, que não precisa de tratamento nem nada, né, do tipo. Agora, se você, nesse mesmo exemplo que eu dei do estudo, né, da prova que estava chegando, você senta lá, você começa a estudar, só que você está lá tentando ler a matéria, e um dos principais sintomas da ansiedade é o excesso de pensamento, né? Então você está lá lendo a matéria, só que à medida que você está lendo, você não consegue prestar totalmente atenção no que você está lendo, no conteúdo, porque a sua atenção é desviada por inúmeros pensamentos, né? Pensamentos excessivos. Então, você fica com 5% da sua atenção na matéria e 95% de atenção nos pensamentos na sua cabeça. O que vai acontecer? Você vai ler por meia hora, você vai ler por uma hora, e aí depois você vai tentar lembrar do conteúdo que você acabou de ler. E aí o que vai acontecer? Você não vai lembrar. E aí você vai achar assim: nossa, eu estou com um problema de memória, estou com Alzheimer, pessoa com 20 anos, estou com Alzheimer. Não, você não está com Alzheimer. A sua atenção
foi comprometida por causa da ansiedade. E aí você não vai absorver, você não vai gravar aquela matéria. E aí vai ter se passado 1 hora e você agora não só não está mais preparado, como você tem menos 1 hora para estudar. E isso vai dar uma sensação maior ainda de ansiedade. E aí o círculo vicioso só continua e a ansiedade vai aumentando, na verdade. E aí, à medida que o tempo passa, você não consegue se concentrar, você não se prepara. E aí, quando está chegando perto da prova, o que você vai fazer? Você vai faltar à prova. Então, a ansiedade patológica vai te levar, né, diante dos seus compromissos, diante da sua vida, né, o funcionamento normal de uma vida. Né? Então, primeira coisa para a gente diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica é isso. Ansiedade normal, comportamento de cautela e preparação. Ansiedade patológica, comportamento de esquiva e paralisação. Uma coisa interessante, Rosiane, é que o conceito de ansiedade, o conceito de medo, eles praticamente se sobrepõem, né? Então, o conceito de medo, como sendo uma resposta emocional e fisiológica, que é algo que as pessoas esquecem, eles acham que medo é só algo psicológico, digamos assim, mas eles esquecem que há também uma reação fisiológica, que é uma reação que a gente conhece como luta e fuga, né? Ou luta ou fuga, que a gente aprende lá no ensino médio. Então, nós estamos aqui vivendo, né, na realidade, e os nossos sentidos captam informações. E essas informações são jogadas para dentro. Só que aí a gente tem duas regiões aqui que vale a pena a gente aprender um pouco. A gente tem o córtex pré-frontal, que fica mais ou menos aqui nessa região da frente, e a gente tem o sistema límbico, que fica mais lá no centro do cérebro, que é o sistema das emoções. No sistema límbico, a gente tem a amígdala, que é um órgãozinho, que não é a amígdala da garganta, né? Por favor. Eu já expliquei isso para uma paciente que tinha levado o marido lá para se consultar. E aí, quando eu comecei a explicar, eu falei, não, tem a amígdala. Aí ela falou, já entendi, então, por que meu marido é ansioso. Quando ele era adolescente, ele fez uma cirurgia, ele extraiu as amígdalas. Então, pronto, está faltando essa peça nele. Eu falei, não, criatura, não é a amígdala da garganta, não. A amígdala fica lá no cérebro mesmo. E aí, essa amígdala, quando ela recebe essas informações captadas pelos sentidos, né, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar, quando ela recebe essas informações, ela só tem uma pergunta. Ela quer saber o seguinte: essas informações que eu estou captando do ambiente, elas correspondem a uma ameaça para a minha vida, para a minha integridade, ou não? Só isso que a amígdala quer saber. E se estiver tudo bem, se estiver tudo em paz, a amígdala deixa passar as informações vão para o córtex pré-frontal, e aí a gente raciocina, a gente delibera, né? A gente pensa propriamente dito, e toma a melhor decisão. Agora, se você estiver lá no meio do mato e de repente aparece uma onça na sua frente, quando o seu olho captar a imagem da onça, quando o seu ouvido captar o rugido da onça, e isso chegar na amígdala, a amígdala vai falar assim: opa, pera aí, agora temos aqui uma ameaça à nossa integridade. Diante de uma ameaça à minha vida, eu não tenho tempo para pensar. Então, quando chegar essa informação da onça na minha amígdala, a minha amígdala mesmo vai emitir estímulos nervosos, né, que vão estimular a secreção de algumas substâncias. Né? Então, principalmente a noradrenalina e o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí essas substâncias circulando no meu corpo vão gerar alguns sintomas. Né? Vão ter alguns efeitos. Eu vou ter taquicardia, meu coração vai bater muito rápido. Eu vou ter a taquipneia, né? Meu pulmão vai respirar mais rápido e mais superficialmente, porque eu preciso de sangue oxigenado nos meus músculos, nas minhas pernas para fugir, nos meus braços para lutar, né? Porque diante de uma ameaça eu tenho que lutar ou fugir. Eu vou ficar com a boca seca, a minha parte cognitiva vai ficar só focada naquilo que é ameaça, na onça, e eu não vou conseguir raciocinar direito, porque quem está comandando a minha parte neurológica é a amígdala e não o córtex pré-frontal. É a região que reage e não a região que pensa. Muito bem.
Então, rapidamente explicado aqui, isso aí é o nosso alarme. Todos nós temos isso, graças a Deus que nós temos isso, porque quando acontece alguma ameaça a nós, a gente reage e sobrevive. O grande problema é quando esse alarme, essa espécie de alarme que a gente tem, ele se desconfigura. E aí ele começa a interpretar situações normais da vida como se fossem ameaças, como se fosse uma onça ou alguma coisa que está ali para nos matar. E aí, então, quando isso se desconfigura, nós temos os transtornos de ansiedade, né? E aí, o que vai variar é o tipo de situação ou pensamento envolvido nesse alarme, né? Mas essa é uma explicação puramente biológica, digamos assim, né? Mas é bom a gente começar por ela, porque tem muitas pessoas que acham que não há nada de biológico envolvido na ansiedade. Isso é muito ruim, porque se você tiver com essa sua amígdala, com esse alarme, disparando o tempo inteiro, a Rose sabe muito bem que nenhuma terapia, por exemplo, você não consegue fazer. O paciente não consegue ficar sequer sentado dentro do consultório. Então, a gente entra com as medicações e aí, escolhendo bem as medicações, as doses, de preferência com um psiquiatra, alguém da área, né? Para escolher a medicação mais adequada para você. E aí, uma vez tendo controlado esses aspectos biológicos, é aí que começa a parte, na minha opinião, até mais interessante, que são justamente esses temas aqui que a gente que vai tratar hoje. Que foi isso que eu estava observando dos meus pacientes. Pacientes que depois que você conseguia controlar a parte biológica, restavam algumas coisas de fundo. E dentre eles, talvez o principal pensamento, né, que eu observava era o desejo do controle total. Porque se eu controlar tudo, eu vou ter certeza que nenhuma ameaça vai vir até mim, né? Então, ó, o design decor está perguntando aqui, existe algum fator genético relacionado à ansiedade? Com certeza, existem sim. Existem pessoas que já nascem com a tendência a ter uma sensibilidade maior para estímulos que podem ser interpretados como uma ameaça. Então, sim, né, você vê padrões familiares, né, muitas pessoas da família que têm esses traços de ansiedade e que pode ser explicado não só pela parte genética, mas também comportamental, né? Pela criação ali e tal. Ali talvez um excesso de rigidez, ou pais que protegem muito os filhos, né? Acaba que os filhos não são expostos a situações em que eles têm que ter um jogo de cintura, ou que eles têm que tolerar frustração. Então acaba que eles se tornam mais sensíveis, né? Muito bem, aí a gente entra na questão do desejo do controle total, né? E aí lá no Rota, eu utilizei a narrativa, né, arquetípica do Éden para falar de como Eva, né, ali estando ali no jardim do Éden, como ela trocou a realidade de perfeita harmonia que ela tinha por uma imagem que surgiu na cabeça dela, né? E aí não surgiu do nada, surgiu através do veneno, né, de uma serpente que simplesmente virou para Eva, falou assim: se você comer daquele fruto, você será igual a Deus, né? E veja bem, a realidade de Eva não era ruim, era pelo contrário, era de perfeita harmonia. Ela tinha milhões de possibilidades e ela tinha uma restrição única, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E até então, Eva e Adão, eles, pelo texto, a gente vê que para eles estava tudo bem, né? Ah, Deus criou isso aqui tudo, está tudo ótimo, e eu não vou, se ele está falando que é para eu não comer, eu não vou comer, né? Mas aí vem uma serpente, e aí esse foi o meu foco lá, de como algumas ideias que não chegam, né, assustadoras, como um dragão.
Estão dizendo, eu estou escutando você, mas o pessoal está dizendo que ficou mudo. Tá, deixa eu mudar aqui de lugar, então. Só um segundinho. Tá mudo. Eu vou descer. Qualquer coisa, a gente pode tentar uma nova live. Fechar essa e abrir outra. Eu vou chegar mais próximo aqui do roteador. Mas até que parte aí que deu para Vocês estão me escutar? ouvindo, pessoal? Eu só falo. Voltou? Eu tô te Voltou ouvindo só. bem. Eu não deixei de ouvir, né? Eu tô ouvindo tranquila. Pronto, o pessoal disse que voltou. Você estava falando que não é um dragão, é uma serpente, né? Aquela Isso. imagem que é famosa no Rota 2020, que eu estava só aqui esperando. Eu até coloquei aqui no caderno. Não é um dragão, é uma serpente. Fala mais sobre isso, Saulo. Deixa eu só acender a luz aqui. Então, eu utilizei essa narrativa arquetípica porque é uma história, né, que todo mundo conhece, então facilita mais o entendimento, né, das pessoas. E então, isso a gente pode perceber. Nós somos uma geração que já nasceu numa época em que nós controlamos muita coisa. O homem, né, através da tecnologia, através da evolução, né, assim, dos equipamentos, etc., ele conseguiu. Mas, de novo, não é possível. De novo, acho que melhor a gente reiniciar a live, Aham. né? E ver. Só um momento, pessoal. Vou encerrar aqui e começar de novo. Fiquem aí, só um instante.